Bom, nesse vídeo no próximo eu vou falar um pouquinho sobre Google Hacking. O que é o Google Hacking? Esse termo ele é descrito dessa forma em muitos livros, né, muita documentação. O que acontece com o Google? Todo mundo sabe disso, né, hoje o buscador mais usado do mundo. Então, quando você faz uma busca nele por um assunto qualquer, então vamos colocar aqui política no Brasil. Então, ele tem todo um algoritmo complexo rodando por trás da sua busca, né? É muito mais complexo do que a gente pensa, do que a gente imagina. Então, ele roda, por exemplo, ele posiciona os resultados, né, com base num ranking, o que muitas empresas de marketing tentam fazer com que seus clientes subam nesse ranking para ficarem mais bem expostos ali, né? O que a gente chama de SEO, Search Engine Optimization. Você tem ali os anúncios, você tem ali várias informações que são interessantes. Aqui, a gente tem o seguinte, todo o resultado que ele dá, ele me dá o título. Então, isso que está aqui, ó, é o título da página. É para quem programa, né, quem cria aí página, tal, é aquela tag title, título. Então, aqui está o texto e aqui está o URL. Primeira coisa para saber sobre a pesquisa no Google é o seguinte, tem como eu definir a minha pesquisa para cada um desses itens. Tá? Eu posso definir, por exemplo, para o título, só para o endereço, para o URL, ou para o texto que está aqui dentro. Ou, por exemplo, para a âncora. Pô, o que é a âncora? Âncora é o nome do texto, do link. Então, vamos supor, esse Política UOL Notícias aqui, o endereço dele mesmo não é Política UOL Notícias. Então, apesar disso aqui ser o título da página, vamos supor aqui, ó, esse link, ó, Notícias UOL.com.br Política. Alguém pode ter colocado na página assim, clique aqui. Então, esse clique aqui é um link, mas o texto do clique aqui que seria a âncora. Vou dar uns exemplos aqui, vai ficar mais fácil de entender. Vamos pegar aqui, ó, em Titler. Então, todo comandinho do Google, eu estou acostumado a colocar com 2 pontos, tá? Mas que mania, mas agora o Google nem exige isso mais. Você pode colocar o comandinho, dar um espaço e dar o que você quiser. Mas, por exemplo, em título escola. Aí aqui, ó, pode ver que tudo que foi retornado no título tem escola. Coincidiu que na URL também tinha escola, tá? Mas não é obrigatório. Aqui, por exemplo, olha lá, Escola de Minas, ó, que não tinha escola. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Em URL. Em URL quer dizer no endereço. Então, um caso bem comum aqui. Em URL, admin. Então, olha só. No endereço, eu tenho admin. Por que isso aqui seria interessante? Porque, por exemplo, aqui, ó, esse do site Discos aqui, ó, essa seção provavelmente é uma seção para mim administrativa. Muitas vezes você pode especificar lá admin.php, enfim. Ó, site aqui qualquer, seção administrativa do site, admin.php. Então, qualquer coisa que eu escrever aqui em URL, eu consigo procurar no endereço. Por que isso é legal? Isso é interessante. Imagina que você conhece, que está fazendo um teste, no Pentest lá, de exploração do servidor web da empresa. E você quer saber se o cara esqueceu para trás um script qualquer de instalação do WordPress, ou o cara esqueceu algum log, alguma coisa para trás. Então você pode pesquisar exatamente na URL aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, log de acesso, access.log. Isso aqui é um perigo, o log de acesso ficar para trás. Vou mostrar bem mais para frente no curso, mas, por exemplo, através do log de acesso, eu poderia conseguir injetar código PHP, tá? Dependendo do sistema de proteção que for usado, tal, e conseguir acesso total à máquina.
Beleza, vamos ver um outro exemplo aqui. No texto agora, em text. Isso no texto é meio inútil, né? Normalmente tudo que você pesquisa, meio que já pesquisa no texto. Mas vamos colocar aqui, de novo, política. Então aí, olha lá, ele até marcou em negrito. Porque ele achou no texto aqui, né, tudo que a gente queria. Beleza. Isoladamente, não é muito interessante esses comandinhos, não. Mas aí a gente vai vendo outras opções de pesquisa e vamos aumentando a gama de possibilidades aqui. Uma outra aqui agora. Quando a gente faz uma pesquisa por... Vamos colocar aqui, ó. Escolas de informática de Belo Horizonte. Essa pesquisa, eu tive a intenção de fazer uma pesquisa, estou pedindo um captcha aqui, main subab. Eu tive uma intenção de fazer uma pesquisa com termo exato. O que é termo exato? Termo exato quer dizer que eu queria que tivesse todas essas palavras nessa sequência. Só que não aconteceu em todos os casos. Aqui me deu Escola de Informática em Belo Horizonte, mas todos esses outros resultados aqui, ó, ele não me deu aqueles termos exatamente do jeito que eu queria. Então, se eu quisesse aqui, ó, Escola de Informática de Belo Horizonte, mas eu quero o termo exato. Então, você coloca entre aspas. Aí você pode virar e falar, pô, mas isso é meio inútil, né? Não, porque se tiver o termo exato, mesmo sem colocar aspas, ele vai mostrar. Um exemplo simples é usar o seu nome. O primeiro resultado deu com o meu nome completo. Então ele está priorizando os resultados que mostram exatamente a sequência que você colocou aqui. Só que, e se eu quisesse variações dentro do termo exato? Não, mas agora você confundiu minha cabeça toda. Não, é bem simples. Pega o exemplo que eu coloquei antes. Escola de Informática de Belo Horizonte. Eu quero o termo exato, mas eu não quero que seja necessariamente informática. Então, o que eu faço? Eu coloco aspas aqui, e onde está informática aqui, ó, eu troco por asterisco. Aí olha só que interessante agora. Escola de Cabeleireiros de Belo Horizonte. Ele manteve o termo exato. Começou em escola, terminou em Belo Horizonte. Mas onde eu coloquei aqui o asterisco, ele trocou por cabeleireiros, escola de dança de Belo Horizonte, escola de yoga de Belo Horizonte. Tá vendo que aqui o termo foi alterado? Então, com isso, você consegue fazer um filtro bem mais interessante do que você quer. Outra coisa também que é importante é o seguinte: às vezes, na sua pesquisa, você quer fazer uma inclusão de um termo e uma exclusão. Pode ver que aqui, ó, começou a aparecer demais resultado com yoga. Escola de yoga de Belo Horizonte, escola de yoga. Eu não quero yoga. Eu quero ver as outras escolas menos a de yoga. Então, o que eu faço? Eu mantenho esse cara aqui. Não é necessário, não, mas só para o entendimento, coloco um mais aqui na frente. Quer dizer o seguinte: a minha pesquisa tem que ter esse termo, mas não tem que ter esse termo. Então, ele vai remover todos os resultados que contém a palavra yoga e vai manter esse cara aqui, Escola de Belo Horizonte. Vamos continuar aqui. Olha só, escola de cabeleireiros, escola de dança, mas sumiu onde estava a escola de yoga. Então, aprender a dominar esses comandinhos do Google é uma coisa extremamente útil. Tá? Então, tem vários outros que a gente vai ver e tal, mas você já começa a imaginar as possibilidades, né? Do que simplesmente ir na barra ali e escrever qualquer coisa. Você pega um monte de resultado inútil às vezes e não permite ter todo o poder que o Google te dá para fazer a pesquisa. No próximo vídeo, nós vamos ver mais alguns comandos do Google,
tá? E como utilizá-los para fazer com que a sua pesquisa fique extremamente eficiente para o uso do Penetration Test. Então, até lá!